falar de Corinthians, falar de jogo, falar de América del Cali, falar de empate e falar de decepção. Primeiro vídeo do canal começa assim, achei que ia começar do jeito melhor. Vamos então, América de Cali e Corinthians pela segunda fase da Conmebol Sul-Americana. Por quê? Porque o Libertadores não deu certo, a gente não passou. Enfim, Corinthians e América del Cali, jogo lá na casa dos caras. E sinceramente eu pensei que ia ser um jogo muito bom e muito fácil pro lado do Corinthians, né? Mas, como a gente pôde ver, foi um jogo bem difícil e com futebol não tão bem jogado. Deixa eu pegar aqui. Tá. O Corinthians veio com essa formação aqui. O gol. Donelli, zagueiro, Alex Torres, André Mário, laterais, Bidu e Mateuzinho, meio campo de... Desculpa que é meio difícil de ver com a máscara, mas foi Martinez, Ria e Maicon. Ataque de Hector Hernandes como centroavante, ponta esquerda como é o Thales Magno. E o ponta direita é o Romero. Eu acho que essa escalação tá errada porque o Romero ele foi meio campo no jogo que aconteceu ontem à noite. Então tá. Vince Bull, não sei. Não posso dar minha opinião sobre esse time titular. Porém, eu sei que o time reserva, já que temos de falta, temos Hugo Souza, Garro, Memphis e o Yuri não tá de titular. Então, hoje foi um jogo... Então, hoje não. Ontem foi um jogo muito... Eu diria que sem dar vontade de ver o Corinthians, porque não teria os jogadores titulares. Mas a gente é corintiano, então a gente assiste de qualquer forma. Então, 23 do primeiro tempo, gol dos caras. Jogada aqui pela esquerda, cobrou lateral, tocou ali, que confusão da zaga, chutou. Matheus Donari não pegou. Bracinho de dinossauro? Com certeza. Não sei se deu pra ver o lance, mas enfim. Não sei se fiquei na frente, eu vou consertar isso daqui a alguns vídeos. Enfim. Gol dos caras e... O que eu vou falar? O Maicon não tava na jogada, sinceramente, tava sem marcação. O jogador do time dos caras. E não tem o que falar, é simplesmente tá sem ritmo. E por mais que tenha voltado de lesão, que ficou um ano inteiro, ainda assim é arriscado o Ramon colocar ele pra jogar, sendo que ele não tá na sua melhor fase. Principalmente num time que. Na verdade, no time não. Principalmente numa competição que a gente precisa ganhar. Então, sinceramente, não sei, cara. É foda opinar sobre o Michael. Até porque eu gosto muito dele. E eu. Enfim. Fim de primeiro tempo. Por que fim de primeiro tempo? Porque não tem mais nada interessante. Primeiro tempo foi resumido a Corinthians errando gol, Thales Magno na área e gol dos caras. Não. Zero comentários. Não tenho o que comentar. Porque, sinceramente, foi o primeiro tempo pra esquecer. O primeiro tempo que o Corinthians começou atacando, levou o gol, ficou perdido e não tentou mais nada. Então, né. Segundo tempo já começa, não sei muitas coisas a comentar. E aos 47, eu acho, segundo gol dos caras. Jogada ali, deu um lançamento pro cara que entrou cara a cara quando ele chutou e é gol dos caras. Tá. Por mais que o gol esteja anulado, inclusive, mostra aqui. Intervalo, gol. Aqui. Tava impedido, não sei se dá pra ver daí, mas um gol impedido. Eu não sei se teve erros, sinceramente, mas usar esse tempo aqui pra falar de Donelli. Donelli não é um jogador, não é um goleiro que passa segurança pro gol. Não é um goleiro que deixa. É um goleiro que deixa a desejar. Pelo histórico de goleiro que o Corinthians tem, sinceramente é um goleiro que eu apoiei muito, ainda apoio, mas ele não passa segurança nenhuma. Ele, não é como se fosse falasse, tem o Donelli no gol, tá suave. Porque o que a gente acostuma é o Hugo Souza. E
na época do Donelli, antes do Hugo Souza chegar, a gente também levava muito gol. Tanto que a gente foi por um clássico contra o Palmeiras, que eu vou falar mais de Palmeiras e mais de clássico depois, no final do jogo, mas enfim, o Donelli não é um goleiro que passa segurança. O Donelli é um goleiro para você deixar de reserva se talvez alguém lesionar. Deixar de reserva no jogo porque ele não tem como deixar ele chegar sozinho. Por mais que tenha feito boas defesas, no final do jogo conseguimos manter embaixo por causa dele. Seguinte inteiro, essa foto aqui, essa imagem. Por que eu tô colocando essa imagem aqui? Essa imagem mostra a virada. A virada pro segundo tempo. Por que virada? Porque neste momento entra Carrilho, Breno Bidon e Yuri Alberto. O Breno Bidon e o Yuri Alberto não foram lá a melhor partida deles. Por mais que o Bidon toda vez que entra consegue fazer uma boa partida, até hoje eu não vi uma partida ruim do Breno Bidon. Mas enfim, André Carrilho. Vou falar mais depois dele, mas se liga só o que o cara já consegue fazer nos primeiros minutos. Jogada pela esquerda, chute do Hector e ele errou o gol. Por que falar de Hector também, né? O Hector é um jogador que... Opa! Um jogador reserva que fez cagada na Copa do Brasil ano passado por achar que tá impedido, mas por favor, né, cara, continua jogado. A gente podia ter feito um gol contra o Flamengo e ter levado uma situação mais tranquila para resolver em casa, se a gente pode dizer assim. Mas tudo bem, águas passadas. E esse gol aqui mostra o que o Carrilho faz no Corinthians. Que ele entra no jogo e muda a atmosfera inteira do jogo. O jogo que tava ruim e apertado pro Corinthians vira um jogo que tá fácil e que parece que vai ser igual a qualquer momento. O Carrilho, ele consegue fazer isso no Corinthians. É um jogador que ele muda completamente. Eu não vejo isso... Acho que eu nunca vi isso. Acho que desde o Roger Guedes eu não vejo isso. Porque o Roger Guedes é um jogador que puxava a responsabilidade pro peito e fazia. Não é como muitos que já entraram, como o Charles que puxou, pegou a 8, falou, não, eu vou resolver, eu vou ajudar a escapar do rebaixamento, fez um gol na última rodada, quando a gente já tava firme na tabela, quando a gente tava lá em cima já. A gente teve que contratar o Depay, que é um jogador muito bom. É um jogador que, sinceramente, eu não venderia ele mais, porque, digo, ou não tão cedo, porque ele ajuda a gente muito. As partidas que ele joga ruim, mesmo assim, ainda ele acaba ajudando, ele faz diferença, ele cria jogada, ele dá assistência, tanto que ele tem mais assistência do que gol essa temporada. Porque sem Garro, o time não existe. Yuri Alberto, Memphis e Garro. Sem isso, os dois não conseguem compactuar junto. Tanto que o Yuri Alberto fez poucos gols e o artilheiro do Corinthians no início da temporada era o Thales Magno. Eu até me perdi aqui, enfim. Hector Hernandes não é um centroavante para você colocar titular, mas como é o time reserva, a gente releva. E depois, em seguida desse lance, gol do Corinthians, Mateuzinho faz um gol pra nós, cara. Ó, se pausar. Inversão do Alex Santana pro Carrilho, de novo o Carrilho, pega a bola, lança na frente, Mateuzinho toca de novo Mateuzinho e gol do Corinthians. Mateuzinho que a gente pode contar como gol contra esse gol, porém ainda assim mostra o que o Carrilho faz no Corinthians, que ele pega a bola, por mais que o grande lançamento do Alex Santana, claro, vamos falar disso, mas ele faz isso e ele muda, como eu falei, ele muda a atmosfera do jogo, e ele faz isso muito bem ao ponto de a gente conseguir empatar. Não conseguimos virar porque o tempo estava apertado, e o Ramon, ele demora. O Ramon é uma das críticas que eu tenho do Ramon. Ele demora para colocar os jogadores certos em campo nas horas certas. O Igor Coronado, que teve a última partida de Sul-Americana, ele entrou e também ele conseguiu... O primeiro lance que ele tocou na bola, ele já fez uma chance de gol. E demorou muito, então foi por isso que a gente não conseguiu empatar. Foi por isso que a gente perdeu de 2-1. Porque a nossa zaga falhou e o Ramon não coloca as peças certas nos momentos certos. Ele coloca as peças certas nos momentos apertados que faz a gente perder o jogo. É sempre assim. E por mais que tudo que ele tenha feito, isso é uma crítica que não, eu acho que não é só eu que acho isso.
Enfim, isso parece falta aqui pra falar de Carrilho. Enfim, Carrilho. O cara que chegou no Corinthians, que eu sinceramente nem sabia quem que era. Jogou uma Copa de 2018, não sei se jogou bem, não lembro. Não vou pegar pra ver agora. Mas ele é um jogador que é um dos principais jogadores do Corinthians nessa temporada. Ele faz o que muita gente não consegue fazer. E ele consegue criar jogadas sem o Garro. O Garro é uma peça importante do elenco. E agora que ele tá lesionado, a gente não tem muita gente para colocar no lugar. Só que esse cara aqui, ele consegue fazer o que o Garro faz. Não da mesma maneira, mas ele consegue fazer de um jeito que a gente consiga ganhar os jogos. Consiga fazer gols. Tanto que o último jogo foi 3-0 pra gente. 3-0 contra o Vasco. Primeiro jogo, 1-0, mas 1-0 meio sofrido. Mas ainda assim, esse cara joga bem toda a partida. O Carrilho não fez uma partida ruim. Desde que eu vejo ele no Corinthians, desde que ele chegou no Corinthians, ele não fez uma partida ruim. O Carrilho, ele é um jogador muito experiente, até por causa da idade, mas a idade não abala ele. Até porque o tanto que ele joga é brincadeira, tanto que ele tá com um troféu aqui, eu acho que ele é de melhor do jogo, ou é alguma coisa brasileira, não sei. Mas tá aqui. Ele tá aqui e a peça importante pro Corinthians enquanto o Garro não tá. E até quando o Garro tá. Ele é um jogador insubstituível. E, sinceramente, acho que ele é o titular absoluto até quando o time tá jogando reserva. Até quando tá jogando time reserva. E por falar de Carrilho, lembrei do Donelli e vamos falar de Donelli. Donelli, um jogador, um goleiro que não passa segurança, como eu falei antes, mas a gente tem outro goleiro na reserva, Felipe Longo. Goleiro esse que é titular da seleção sub-20 e que sinceramente não faz partidas ruins na seleção. A seleção sub-20 talvez ela não seja uma das melhores. Tanto que tem um ex-Corinthians lá. E o Breno Bidon? O próprio Breno Bidon. Tem o Wesley, Felipe Longo e Breno Bidon. E você simplesmente não coloca o goleiro que é titular da seleção. Você não coloca um goleiro que é titular da seleção brasileira. Por mais que seja sub-20, ainda assim é um goleiro titular. E você não tem opção melhor. O Donelli já tá mostrando que não tem tanta capacidade desde o início da temporada. Desde o primeiro jogo. Ele já toma gol desde o início do jogo. O primeiro jogo que a gente jogou, a gente tomou gol. Primeiro jogo da temporada. Era fora de casa, era contra o Red Bull Bragantino, mas, cara, não importa. Desligou. Não importa se é contra o Red Bull Bragantino, não importa se é fora de casa. O Donelli é baixo para um goleiro. 1,88m, tudo bem, 1,88m. Mas ainda assim, eu acho baixo para um goleiro. Hoje em dia o padrão mudou. E ele não passa nenhuma segurança. E eu acho que, sei lá, cara. Acho que o Felipe Longo devia ser testado e o Ramon devia começar a ver as peças que ele tem no banco e transferir elas pro campo. Porque no meio da temporada pode fazer falta. E se a gente não usar isso aqui no início, a gente tem muito a perder. Enfim. Fim de jogo. 1-1, empate com sabor de vitória para os que estavam assistindo no momento. Empate com sabor de nada para os torcedores que não estavam vendo, porque é um empate em Sul-Americana. De novo, a gente não consegue fazer um começo de temporada seguro quando a gente fala de Sul-Americana e Libertadores. Fomos eliminados da pré-Libertadores, 3-0 lá e 2-0 pra gente em casa, mas não foi o suficiente pra gente reverter o resultado. Porque a gente demorou a fazer gol no primeiro tempo e o Ramon de novo demora pra colocar peças certas nos momentos certos. Essas críticas que eu tô fazendo, eu acho que talvez não seja só eu que faço. E eu posso estar me achando demais por ser o primeiro vídeo do canal, mas eu acho que muitos concordam comigo de que o Ramon, ele é um treinador muito bom, mas tem incompetências que ele faz que não tem justificativa.
Enfim, terno de 1 a 1, Corinthians e América del Cali. Jogo que eu achei que ia ser mais fácil do que foi. A América del Cali pode ter tradição na Sul-Americana, pode não ter, eu não sei, eu não lembro, eu não vou perguntar. Tanto que eu nem me deu trabalho de falar nada do Del Cali. A única coisa que eu apontei foi os gols. E é isso. Mas uma coisa, pra gente ver o quanto que a gente tava ruim no primeiro tempo. No jogo, em geral. Que o nosso primeiro escanteio foi no segundo tempo. E não foi no começo do segundo tempo, foi no meio do segundo tempo. A gente tava muito ruim no ataque. A gente não conseguia fazer a bola chegar. A gente não apertou a defesa ao ponto dela ter que jogar pra escanteio. Então, sinceramente, eu não sei. Espero que o Corinthians melhore. Tem derby, próximo jogo é um derby. Eu falei que ia falar de Palmeiras. E, cara, derby do ano passado, primeiro derby. Lá na casa dos caras. Primeiro derby do Brasileirão, né? Eu falo que não se vai pra um derby com o Donelli no gol. Porque ele não passa segurança. E você quer um clássico, o maior clássico que a gente tem, o nosso maior rival de maior rivalidade, né? Porque, sinceramente, 51 é pinga. Mas o maior clássico que a gente tem enquanto nosso maior rival, e a gente vai com um goleiro que não passa segurança, um goleiro que ele não tem altura para defender, um goleiro que ele se apequena no gol quando os jogadores vão chutar, sem a vantagem no nosso lado, vai ser difícil com o Donelli no gol. Então, o Ramon tem que resolver isso. Tem que resolver essas idiotices que ele faz, de simplesmente não colocar os jogadores na hora certa e aprender um pouco a como usar as peças que ele tem dentro do no banco para colocar dentro de campo. É isso, eu espero de vocês. O primeiro vídeo do canal pode ter sido um pouco agressivo por causa de tudo isso falando e todo o meu achismo para poder opinar. Mas esse canal aqui eu criei para passar tempo, para comentar sobre os jogos e para extravasar um pouco da minha raiva que eu tenho com esse time. Que eu torço todo o meu coração, né? Enfim, é isso, eu espero de vocês e até uma próxima.